Bom dia, mãezinha. Tudo bem? Bom dia, Bizinha. Bom dia, meu bem. Opa, deixa eu mandar aqui. Foi. Tudo bem, tudo bem. Agora que eu lembrei, eu tô olhando pra minha cara e ontem eu fui cortar o cabelo, né? Aí o barbeiro disse assim: o aí ele falou assim: "E a barba, vai deixar?" Eu falei: "Não, vou rapar tudo depois." Aí ele raspou assim. Aí ele deixou o bigode. Ele falou: "Deixa o bigode?" Eu falei: "Não, tira." Tá doido. Ai, ai. Muito bom. Vamos lá. Queria me deixar bigodudo. Muito bem. Então vamos, gente. Vamos lá. O tema de hoje é o seguinte, né? Hoje nós temos que tratar de um assunto muito importante. Muito importante. Avançando um pouco mais aqui na nossa investigação, no nosso aprofundamento, na nossa, sei lá, como é que eu chamo isso aqui? As nossas aulas sobre teologia do corpo, né? Então, o tema de hoje é, na verdade, como que o centro de toda a teologia do corpo, no fundo, porque o que São João Paulo II, no final das contas, queria mesmo era mostrar uma realidade bastante específica a respeito do corpo, tá certo? O tema de hoje é: o corpo não é mal, ok? Bom dia, mãe. O corpo, na verdade, é muito bom, né? Mas eu queria colocar duas coisas aqui, né? Dois exemplos que são, assim, díspares, assim. São opostos e que, de alguma forma, revelam o modo como nós compreendemos mal, tá certo? O corpo e até mesmo a realidade da castidade, né? E eu quero colocar o tema da castidade como uma realidade, por assim dizer, naturalmente vivida pelo homem originário, assim, né? Ou seja, era natural que o homem vivesse a castidade. Vou mostrar já, tá? Veja bem, em primeiro lugar, né, um exemplo. E esse primeiro exemplo diz respeito a alguém que tem uma história bastante peculiar com relação ao matrimônio, né? Então, um casal, assim, normalzinho, que casou, ambos casaram virgem e tal, né? Porque aprenderam que deveriam viver a castidade e viveram de fato, né? Assim, eram um casal, dois jovens de igreja e tudo isso, né? A família os incentivava e tudo mais, mas, né? Havia um pequeno problema ali, né? O modo como eles foram ensinados a viver a castidade era, de fato, pelo não. No sentido de que não deve, não pode, isso é errado, não é assim que se vive, você não deve fazer isso, e assim por diante, né? Então, a união, né, dos cônjuges, ela se tornou um tanto quanto problemática depois, né? Logo que eles se casaram, eu me lembro deles casados assim, e da moça contar que nas primeiras vezes que eles tiveram relação, eles se sentirem profundamente culpados, né? Ambos, assim, pelo que estavam fazendo. Tipo, meu Deus do céu, isso tá errado, né? É estranho, por que eu tô fazendo isso? Eu não devia estar fazendo isso, tá errado. Da moça levar pra confissão, assim, sabe? Tipo, meu Deus do céu, vou me confessar aqui e tal, porque eu não me sinto bem fazendo isso e tudo mais. Ou seja, veja, existe uma compreensão bastante esquisita, na verdade, do ato conjugal
na cabeça desta pessoa, né? Por quê? Isso revela o seguinte, o que eu quero que vocês notem é a motivação profunda do ato, né? Chega a ser engraçado, porque de tanto tempo vivendo a castidade, a gente acha que deve ser natural que a pessoa se sinta esquisita quando pode fazer, né? Quando pode, entre aspas, né? Porque não é bem assim a coisa, mas no momento em que se entregam no ato conjugal, né? Então, a gente olha para essa realidade e pensa, puxa, deve ser meio esquisito mesmo, né? Você sentir-se assim meio estranho no fundo, né? Mas o fato é que não é bem assim. O ideal é que a gente não se sinta estranho no momento da entrega do ato conjugal. De fato, que a gente expresse o amor ao natural, mas eu vou falar sobre isso já, né? Deixa pro fim. Mas o fato é que o sentir-se estranho, o achar que está fazendo alguma coisa de errado, o sentir-se, né, acusar-se interiormente de pecado no momento em que você se entrega no ato conjugal, estando casado, entende? Assim, enquanto um cônjuge revela uma compreensão das realidades físicas do corpo e do sexo como se fossem coisas más, profanas, inventadas pelo diabo. Quem criou isso foi coisa ruim, né? Não pode ser de Deus, porque, meu Deus do céu, né? Então, o fato é que se há um sentimento de culpa ainda no matrimônio, significa que entende-se a realidade do ato conjugal como se ele fosse uma coisa ruim, como se fosse mal, como se ele fosse esquisito, como se fosse, né? A gente só precisa disso para poder manutenir a espécie, né? Assim, então, fazer com que existam outros seres humanos e aí haja descendências e assim por diante, mas na verdade não deveria ser assim, né? Não deveria haver o ato conjugal porque ele é estranho, na verdade, parece meio sujo, né? E por que a gente enxerga desse modo? Ora, vocês se lembram de algo que eu falei para vocês lá no início, quando nós conversávamos sobre as compreensões erradas a respeito do corpo do ser humano? E aí eu falei sobre um sujeito chamado Hugh Hefner, que na década de 50 inventou uma revista com conteúdo, aspas, adulto, né? E por que aspas? Porque isso não é adulto, isso é animal, né? Enfim, e aí na década de 60 ainda houve a chamada Revolução Sexual, e aí os hippies estavam lá, faça amor, não faça guerra, bicho, tal. E aí, que mais? Então, em todo esse tempo, o que era que estava em jogo, né? O ser humano estava sendo transformado num mero objeto de prazer, em duas frentes. Na primeira delas, um objeto explícito de prazer em que a pessoa, mais especificamente a mulher, era exposta como que numa vitrine para ser vista e querida. Esta sim, esta não, essa é bonita, essa me apetece, essa não, como se fosse um pedaço de carne, né? Um bife, tá lá, né? Exposto assim no açougue, uma picanha, um pernil, o que eu escolho aqui, né? Qual dessas, né? Um cupim, sei lá, né? Como se eu estivesse escolhendo, assim, né? Um filé mignon e tal. Enfim, olhando ali qual é a carne que mais me apetece naquele momento, né? Então a mulher é colocada como numa vitrine, né? Nesse sentido. Ou seja, como um objeto de prazer, de fato. A ser devorado ali, né? Por aquele indivíduo perverso, tá certo? Que transforma a mulher num objeto naquele momento, né? Então, e aí... A segunda frente, então, a primeira é esta. A segunda não só da objetificação no sentido da exposição numa vitrine, mas a redução do significado, do sentido da vida a isto, tá certo? Então, o faça amor, não faça guerra. Veja, tem uma intenção, de fato assim, notem, hein? Eu não vou falar sobre a história, sobre a licitude das coisas, sobre o que determina uma guerra ser lícita ou não, e assim por diante. Mas veja só, eu quero dizer duas coisas muito importantes. A primeira delas é o seguinte, que o ser humano possui uma virtude muito bonita chamada piedade, tá certo? A virtude da piedade significa o quê? Em primeiro lugar, a virtude da piedade ela é entendida como uma espécie de inclinação do coração a uma pessoa que sofre, a um miserável, né?
Mas, em segundo lugar, e que na verdade é o primeiro lugar, né? Os romanos entendiam a piedade como uma virtude devida de um filho para um pai. O filho deveria ser piedoso em relação ao seu pai. A piedade seria uma virtude anexa, seria uma virtude que expressa a vivência daquele indivíduo em relação ao quarto mandamento, que é o honrar pai e mãe, tá certo? O quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe, seria expresso na virtude da piedade, segundo os romanos, né? Não que os romanos estivessem explicando o quarto mandamento, entende? Eles não sabiam nada disso, mas o fato é que a virtude da piedade é isso, tá certo? Muito bem. Só que, né, anexo ali ao quarto mandamento, anexo à virtude da piedade, está uma outra, né, virtude, um outro amor, uma outra honra. A honra que se deve ao pai, se deve ao mestre, a uma autoridade e à pátria. Tá certo? Notem, por extensão, né? O faça amor, não faça guerra, bicho, tem uma intenção de retirar o amor à pátria, em primeiro lugar, tá certo? Porque você não, né, não vive patrioticamente, como um amante do seu estado, né, do seu país e tal. Em segundo lugar, retira a piedade, porque deseja desvincular o indivíduo dos seus laços consanguíneos, necessariamente, para puxá-lo para o prazer, tá certo? E, em terceiro lugar, eu tinha falado só dois, mas eu vou colocar um terceiro lugar, que decorre desse segundo aqui, né? E do primeiro de algum modo. Que é a despersonalização do indivíduo, do sujeito, tá certo? À medida em que você retira a pessoa, né, de um vínculo patriótico, por assim dizer, de um estado, de uma nação, de uma terra, você o desvincula dali, você o tira de suas origens, tá certo? Em larga escala. E à medida em que você o tira de sua família, de sua casa, você o desvincula também de suas origens. Só que agora no sentido de causa imediata, né? A pátria seria uma causa remota e a família seria uma causa imediata, tá certo? Para as inclinações, a personalidade e assim por diante, né? Daquele indivíduo de algum modo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que um sujeito, ele é de um determinado modo porque ele nasce num país específico, numa família específica, entende? Por isso ele tem uma educação específica. Tá dando pra entender? Uhum. Tá. Tá bom. Que bom. Achei que tava muito confuso, mas tá legal. Então, e aí, nesse sentido, quando você puxa esse faça amor, não faça guerra, bicho, você tira tudo isso, toda a base, você despersonaliza o indivíduo e ele passa a ser meramente mais um no meio da multidão. Ele não é uma pessoa individual, ele é só um componente de uma massa, tá certo? É como um grão de arroz no meio de um monte de outros. E um arroz bem papado ainda por cima, né? Que é assim, bem grudadinho, tá certo? Então, essa é a ideia de maneira geral, entende? Bastante simples e reduzindo absurdamente as consequências do movimento hippie nesse sentido e da revolução sexual, né? Percebem? Então são dois movimentos, né? O primeiro deles, objetificação, o segundo deles, despersonalização. Resulta numa mesma coisa, mas um é um pouco mais profundo que o outro e ambos levam a uma mesma realidade, né? O corpo é tornado, é transformado numa realidade má, necessariamente usável, como um objeto, meramente utilizável, tá certo? Então, o que o movimento hippie fez? Fundou lá uma cidade, né? Tem um documentário sobre o movimento hippie. Não documentário, não. Como é que é o nome daquilo? Filme, série. Não, é um episódio do A Face Oculta, do Brasil Paralelo. Tem um programa chamado A Face Oculta. Eu não me lembro o nome do apresentador, mas ele é engraçado. É o Cid Moreira do Brasil Paralelo, tô brincando. E aí ele tem um programa sobre o movimento hippie, assim, né? Sobre um dos gurus do movimento hippie e tal. E aí ele fala lá, né? Sobre a fundação da cidade, sobre a proliferação das doenças sexualmente transmissíveis, né? Das DSTs e tal. Ele fala sobre
Enfim, um monte de gente que morreu de overdose ali dentro, um pessoal que abandonou a família, lavagem cerebral, uma espécie de... Enfim, é uma loucura, uma loucura generalizada. Fecha parênteses aqui, minha esposa vai me dar um croque. Tá bom. Então, e aí é o seguinte... O que essas coisas levam é uma mesma e única realidade, uma compreensão do corpo como se ele fosse uma realidade ruim. Quando nós, então, religiosos, né, católicos e tal, mesmo que se converteram, sobretudo quem se converteu tardiamente, né, porque é interessante o movimento, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Então, o que acontece é que a partir do momento em que nós olhamos para essa realidade, né, recebemos toda essa coisa da maneira como ela se nos apresenta, olhamos para tudo isso e falamos, meu Deus do céu, tá esquisito, esse negócio deve ser ruim, né? Então, a gente recebe todas essas informações, olha para o mundo, vê as coisas como elas estão e fala, meu Deus, isso deve ser péssimo, assim. Eu me lembro de um aluno que eu tive, para você ver, hein? Eu trabalhei num colégio de periferia, assim, né? Aí vocês imaginam, então os meninos, assim, os meninos do funk, final de semana iam pro baile, né? As meninas, meu Deus do céu, algumas, né? Tinha outras boazinhas, mas enfim, o fato é que tá lá. E aí o que acontece? Teve uma vez que eu tava conversando com com um menino, tava conversando nada, né? Ele veio me encher o saco. E aí a gente falando, assim, conversando numa boa, assim, né? E ele contando alguma coisa, aí ele mudou de assunto, falou alguma coisa. Mister, não pode falar, né? Agora eu falei. E aí ele falou pra mim assim, mas você não... Oi, pai, bom dia, tudo bem? Como é que o senhor tá? E aí ele falou assim, mas você não gosta dos prazeres da carne. Dei risada. Eu dei risada. Assim, por que isso, moleque? Cala a boca, você tá doido? Aí... Foi engraçado, porque o que ele tá... Assim, engraçado, trágico, né? Mas é trágico, mas engraçado porque... Veja, a compreensão de fato do mundo em relação a nós e de nós em relação ao mundo é essa mesmo, né? Um como puritano e o outro como absolutamente libertino, né? Então, é mais ou menos isso que está aí, né? Nesse sentido. Então, nós olhamos para a realidade de algum modo, fomos ensinados a olhar para a realidade do corpo como ruim, né? Tipo, isso é mal e tal. A gente vê as pessoas depravadas, dizendo assim, isso é ruim, isso é feio, isso é abjeto, isso é nojento. Isso é bom, não deixa de ser em algum sentido, mas... Veja, o fato é que... Porque é animalesco, né? Porque é animalesco, mas o fato é que, como diz Nosso Senhor, no princípio, não era assim. Entendeu ou não? Vocês precisam notar o seguinte. Existe um tema, logo ali, no início do livro do Gênesis, que é intitulado por São João Paulo II como complementariedade, que deriva do significado esponsal do corpo. Notem o seguinte. Quando Eva é retirada da costela de Adão e dada para Adão, né, assim, criada ali e tal, e entregue a Adão. Nesse momento nós temos o seguinte: Adão olha para Eva e diz o seguinte: agora sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem, né? Veja só, meus queridos e angelicais seguidores. Adão, quando olha para Eva, ele não diz o seguinte: agora sim, um ser espiritual como eu. Ele não diz: agora sim, um anjo me foi entregue. Ele não diz: agora sim, sei lá, que mais que ele poderia ter dito? Agora sim, só lhe falta asas. Agora sim, Senhor, onde está a auréola? Agora sim, enfim, sei lá, qualquer coisa assim, né? Ou seja, ele não olhou para ela como um ser desencarnado, entende? Como um anjo vindo do céu. Não, agora sim, um espírito de luz, agora sim uma iluminação. Nossa, meu raio de sol, né? Não. Ele olhou para ela e disse: osso dos meus ossos,
carne da minha carne. Carne, osso, entendeu ou não? Ele olhou pro corpício de Eva. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. É o corpo. A mulher. E por que isso? São João Paulo II diz na catequese de número 19, no parágrafo 4. É porque o corpo, e só ele, é capaz de revelar de maneira visível, tornar visível aquilo que é invisível. O sobrenatural e o divino. O espiritual e o divino. Veja, não é que o corpo é contrário, oposto, batalha contra o espírito. Muito pelo contrário. Naquele momento, quando ele olha, o corpo está em plena harmonia com o espírito. Ele olha para o espírito, ele olha para a mulher e vê a mulher. Ele vê Eva totalmente, absolutamente personalizada, assim, né? No corpo, na matéria, assim. O corpo é bom pra caramba, entende? Ele enxerga no corpo a pessoa de maneira inteira. Ele não olha para ela e reduz a um simples pedaço de carne, como se estivesse exposto numa vitrine, né? Como se Deus estivesse, veja, vou dizer uma coisa que beira a blasfêmia, né? Como se Deus estivesse colocando assim, de fato, né? Adão, agora você veja e opte, você quer o que aqui? Uma alcatra? Né? E expõe assim, muito pelo contrário, né? Não é isso que Deus faz, entende? Tá aqui, complementar, tá certo? Vem aqui. Olha para esse corpo, tá vendo? Aqui tem um significado. Olha para ela. Aqui tem um significado. E o significado que isso aqui tem é, em primeiro lugar, de revelação daquilo que é espiritual, ou seja, você vê a pessoa por inteiro, você vê totalmente, de maneira absolutamente personalizada, e você vê também que isto aqui possui um significado esponsal, de entrega. A mulher não faz sentido sozinha, e o homem não faz sentido sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Façamos um auxiliar que lhe corresponda, ok? E a correspondência é identificada no corpo, osso dos meus ossos e carne da minha carne. A complementariedade está significada no corpo. O ser pessoa, lembrem, eu falei isso há algumas lives atrás, o ser pessoa necessariamente como imagem de Deus passa pelo amor. E o amor na entrega, na doação de um para o outro, homem e mulher que se dão e que formam uma só carne. Ok? E isso tudo é manifesto na carne, no corpo, entende? Ele não é mau, portanto, né? Só que é que tá, né? Aí é que tá. Meu Deus. Por que eu disse que quando um olha pro outro, ele se vê de maneira absolutamente personalizada? Vocês já notaram que quando a gente olha para um... Não sei se vocês já viram, né? Acho que todo mundo aqui já viu, porque atualmente não tem quem não veja. Pegou o carro, precisou... pelo menos a gente é assim, né? Precisa ir para a cidade aqui, a gente vive meio afastado. Então, precisa ir para a cidade, vou lá para São Paulo. Então, ou vocês vivem mais na cidade e tal, já notaram que tem vários outdoors, assim, né? Aquelas... aqui em São Paulo, ao menos, tem assim, né? Tem a pista, assim, principal, e aí tem uma calçada central e tem não é bem um outdoor, mas tem uma placa, assim, grande que é eletrônica, né? Que fica subindo anúncios diferentes, né? Aqui não tem. Aqui não tem. Aí da hora, da temperatura e tal. Isso tem bastante em São Paulo. E aí, no Rio tem também, né? Tem muito. Tem muito. Aqui não tem nada disso. Outdoor também tem muito, mas é verdade, aqui não tem, que tá afastado, né? Nem tinha tocado. Aqui tá afastado. Não tem nada disso. E aí, você vê, todos estes têm lá uma propaganda ao menos aqui em São Paulo, todos eles têm uma propaganda da Intimissimi. É assim o nome? Acho que é. Isso. Intimissimi. O que é isso? O que é isso? É uma loja de lingerie. Isso. Todas elas têm. Todos têm, né? Bem cara. É cara essa loja? É só gente falando. Uma tipo Marisa, né? Homem é mais fácil, né, cara? Homem compra ali um cueca em qualquer lugar, tá bom pra caramba. Enfim, tá bom. Meu Deus do céu, fala de lingerie. Aí tá, o que acontece? Pijama, cara. Tipo, Pijama.
Pijama é caro. Lá é caro. Pedaço de pano, gente, pelo amor de Deus. Enfim, aí tá bom. Aí, vai lá. O que acontece? Aí tá lá. Se vocês já viram, já notaram, parece que todo mundo que aparece ali nessa propaganda é igual. Todas as mulheres são iguais. Todas elas são iguais. Porque o que acontece ali? O importante naquele momento não é a pessoa. Quer se exibir pura e simplesmente uma lingerie que se encaixa num corpo. O que importa não é a pessoa. O que importa é o corpo. O corpo, portanto, se torna um objeto. Todas parecem iguais, assim. É tudo igual. Propaganda de cerveja. É tudo igual. Propaganda de... que mais? De... sei lá, o que quer que seja. É tudo igual, entende? Tudo que tem é uma exibição de uma mulher sem roupa. Parece que todas elas são iguais de algum modo. Porque há uma absoluta despersonalização e você joga todas para uma mera e absoluta semelhança com todo mundo. Porque veja só, né? Existe uma coisa no ser humano, e aí esse é o tema de amanhã e eu já deixo o gancho, que o personaliza de maneira absoluta, tá certo? E tá aqui, ó. É a cara, é o olho no olho. Eu pego minha filha assim, ó, aperto a bochecha dela e falo, olha aqui na minha cara. Ela faz isso com a irmã dela, né? Ela pega ela segura a Rosa pelo rosto, pega o rosto da Rosa assim, ó, minha cara, e faz assim pra ela. Bonitinha. E aí, é o olho no olho. Isso é o absoluto, né? É a mais absoluta personalização, né? Só que, veja, as outras partes do corpo, elas são genéricas, assim. Né? Pé e mão, ainda vai lá. Mais ou menos, né? Dá pra confundir, mas... Dá pra, de algum modo, identificar, mas é muito mais fácil confundir do que identificar. Agora, assim... Desculpa eu dizer explicitamente, mas peito e bunda, assim... Tipo... Barriga... Coxa... Tem nada de pessoal nisso. Nada. Nada. Isso é o mais genérico que pode ser, que pode se apresentar para um ser humano, entende? Se tem uma coisa que todo mundo tem, é isso, entende? E na verdade, né, acho que é bem parecido, né? Então, porque isso não foi feito para ser mesmo personalizado, entende? Que não é aí que tá, né? Conforme a gente muda o foco, tira do rosto e coloca pro simples corpo, a gente torna ele necessariamente um objeto, né? E faz com que a pessoa seja despersonalizada. Eu não olho mais no rosto, eu não me importo mais com quem ela é, de onde ela vem, entende? Eu pura e simplesmente me importo com o que ela me proporciona. No sentido do prazer, evidentemente, né? Tá bom ou não? Então, nesse sentido, quando Adão e Eva são criados no primeiro momento, eles são criados originariamente castos. O que significa a castidade, né? A castidade, como eu coloquei no início um exemplo, né? Não é um não, ok? Porque o não, no fundo, causa confusão, tá certo? O não, no fundo, afasta de Deus. O não, no fundo, né, gera umas paranoia doida, né? A castidade não é um não, a castidade é um sim, entende? A castidade é o meio, único meio, pelo qual o ser humano é capaz e pode viver o amor da maneira mais autêntica. É única e exclusivamente pela castidade. Eu me lembro de que todas as vezes que eu conversei com o meu diretor espiritual sobre o assunto, ele falava assim, a gente precisa, quando der formação sobre isso, falar como que assim, como assim você não vive a castidade, cara? É tipo, ridículo, por que você não vive isso?
Cara, você não entendeu, é o único modo de você ser feliz, cara. Não tem como viver sem a castidade, entende? Não dá. E de fato esse é o ponto, entende? É o único meio de amar. Porque é assim no princípio, entende? Tá bom? Nós somos originariamente castos. Porque nós somos originariamente amantes da maneira mais autêntica, verdadeira, pura que poderia existir. Tá bom? Entenderam ou não? Então, muito bem. Corpo não é mal, tem que ser casto, é o único meio para amar. Resumidamente, acabou. Essa é a live. Então, amanhã a gente se vê para falar sobre o tema do olhar, que é um tema muito bonito, na verdade. Tá bom? Então, vocês lembrem de que o aulão Aurora, um olhar para o princípio, acontece na semana que vem, no dia 26/6, já. Quem já está lá, né? Tem algumas pessoas lá já tem uma aula lá dentro. O link já está disponível lá para que vocês estejam preparados para o aulão. E que mais? O aulão custa somente R$ 9,90, porque eu quero que todo mundo entre de fato, né? Além disso, tem um bônus muito maneiro, muito legal, que vocês vão gostar beça, que eu ainda não vou dizer o que é, só semana que vem. Então, entre lá, vocês vão gostar, tá bom? A gente se vê então na semana que vem, quem entrar no aulão, que tá só R$ 9,90, vai. E amanhã a gente continua com a nosso aprofundamento, reflexão, aula, e é isso aí. Fiquem com Deus, gente. Um abração e muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela fidelidade de estar aqui todas as manhãs me ouvindo. Deus abençoe. Um abraço. Até. Tchau.